Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Segunda-feira, mais uma semana começando aí, eu espero que todos vocês estejam bem, certo? Nós vamos lá no nosso livro de gramática, certo? Lá na página 140, ver um pouco de conjunção. Só para relembrar, conjunção é a palavra que vai ligar duas orações ou duas ideias. Fui na feira, comprei banana e maçã. Então, essa união entre os dois elementos, banana, maçã, veio através da conjunção e. Para começar o estudo de conjunção, o livro traz primeiro uma fábula, né? Leia esta versão de uma história que muita gente conhece, até por experiência própria: A Tartaruga e a Lebre. Um dia, uma lebre e uma tartaruga discutiam. A lebre ria da tartaruga pela lentidão de suas pernas. Pois espere um pouco, disse a tartaruga. Vamos combinar uma corrida e eu aposto que vou vencer. Tudo bem, respondeu a lebre, que se divertia com a ideia. Isso veremos. Combinaram então que a raposa estabeleceria o percurso e seria o juiz da disputa. E decidiram o dia e o local e foram embora. Quando chegou a hora da corrida, ambas largaram juntas. Contudo, logo a lebre ficou tão à frente da tartaruga que pensou que poderia muito bem descansar um pouco. Deitou-se e caiu em sono profundo. Mas, enquanto isso, a tartaruga continuava sua lenta caminhada. E então ultrapassou a lebre e cruzou a linha de chegada. A lebre, enfim, acordou com um sobressalto e correu o mais rápido que pôde, mas apenas para descobrir que a tartaruga já havia ganho a corrida. O trabalho pode vencer os talentos naturais, se estes não forem bem cuidados. Fábula de Esopo. Então, pessoal, essa fábula ela já é conhecida, né? A tartaruga, ela muito lenta, mas ela acaba vencendo a corrida. E a lebre, que se dizia tão rápida, tão esperta, perde por quê? Porque, olha lá, quando chegou a hora da corrida, ambas largaram juntas. Contudo, logo a lebre ficou tão à frente da tartaruga que poderia muito bem parar para descansar. Ela resolve parar para descansar e daí ela acaba perdendo, certo? É uma fábula, porque os animais agem e pensam como pessoas, porque você tem a indicação na fábula de onde acontecem os fatos, quando acontecem os fatos, e também é uma fábula, para pertencer ao gênero fábula, o texto tem que trazer aqui um ensinamento, uma lição, uma moral. E esse texto traz também. O trabalho pode vencer os talentos naturais se estes não forem bem cuidados. Ou seja, não adianta você ter vários talentos naturais, já ter nascido com esses dons, mas se você não cuidar bem desses dons, né? Então vamos lá. Agora, lá no caderno de vocês, dá para responder essas perguntas tranquilamente. 1. Qual gênero do texto que você acabou de ler? Cite 3 características desse texto que sustentem a sua resposta. Então, esse texto pertence ao gênero fábula. 3 características. Os animais agem e pensam como pessoas. Segundo, você tem a determinação de onde aconteceu e quando que aconteceu. E terceiro, a fábula tem um ensinamento, uma moral. E qual o modo de organização desse texto? Justifique com características do texto. O texto está organizado através de uma forma narrativa, é um texto narrativo. Então, qual o modo de organização desse texto? Narração. Justifique com características do texto. O texto tem personagens, tem mensagem, ele tem indicação de onde acontece, quando acontece, é uma história. Então, narração é a mesma coisa que história. Para uma história acontecer, você tem que ter as indicações de quem participou, onde aconteceu, quando que aconteceu. 3. Qual é o assunto do texto? Uma disputa entre a tartaruga e a lebre. Tá? Uma resposta bem simplesinha aí. Uma disputa entre a tartaruga e a lebre. 4. Por que a lebre, que era mais rápida, acabou perdendo? Porque ela parou para descansar. Então, ela se achou, né? Ela achou que por ela ser muito rápida, ela poderia parar para descansar, que ela ganharia de novo, né? Ela ganharia da mesma maneira a corrida. Mas não, né? Ela acabou perdendo porque parou. E a tartaruga, por sua vez, fez o que para vencer? A tartaruga não parou de correr porque ela sabia que ela era mais lenta. Então, né, ela foi à frente, ela continuou lá na tarefa dela, ela não parou de correr. Agora vamos lá. Uma lebre e uma tartaruga discutiam. Qual é o sujeito? Então,
Você tem que fazer a perguntinha para o verbo. O verbo é discutiam, aí você faz a pergunta assim, ó. Quem é que discutiam? Resposta, uma lebre e uma tartaruga. Então, o sujeito é uma lebre e uma tartaruga. E o predicado? O predicado é tudo que sobrou do sujeito. Discutiam. Que tipo de sujeito é esse? Ele é formado por dois núcleos, ou seja, lebre e tartaruga. O sujeito que é formado por dois núcleos, ele se chama sujeito composto. Por que o verbo está no plural? Ou seja, por que aqui a palavra discutiam está nesse plural aqui? Porque concorda com o sujeito composto. Se fosse só uma lebre, seria discutia. Se fosse só uma tartaruga, também o verbo ficaria no singular. Como são dois elementos, né, como o sujeito é composto, o verbo também vai para o plural. No sujeito, há duas expressões nominais. Determine a classe de palavras que compõem cada uma delas. Olha, você tem ali uma lebre, tá? E depois você tem lá uma lebre e uma tartaruga. Então, você tem dois substantivos, lebre e tartaruga, que estão sendo especificados pelo artigo. Então, há duas expressões nominais. Quais são essas expressões nominais? Uma lebre e uma tartaruga. A qual classe de palavras elas pertencem? Uma é artigo indefinido e lebre e tartaruga são substantivos. Essas duas expressões estão ligadas por qual palavra? Pela palavrinha e. Então, entre uma lebre e uma tartaruga, eu tenho aqui a conjunção e. 7. Em e decidiram o dia e o local e foram embora. Indique os verbos. Quais são os verbos que eu tenho aqui? Decidiram e foram. Aponte quantas vezes a palavra e aparece com a função de ligar. 3 vezes. E, e e e. Em cada vez que foi usada, essa palavra ligou termos de estrutura e função diferentes. Complete os itens 1, 2 e 3, escolhendo nas sugestões que seguem a mais adequada para cada item. Depois responda ao item 5. Então vamos lá. Eu tenho aqui essas palavrinhas que vão ser colocadas nesses retângulos, tá? Duas orações, este período anterior, duas expressões nominais. Então, primeiro, o e que aparece no início do período está ligando este período ao anterior. Então, olha, esse e aqui está ligando este período ao anterior. Em o dia e o local, o e está ligando duas expressões nominais. Então, eu tenho a palavra dia e eu tenho a palavra local. Esse e está juntando as duas. Em decidiram e foram embora, o e está ligando duas orações. E aí a última. Que função os termos do item 2 desempenham na oração? E decidiram o quê? O dia e o local. Então, os termos do item 2 desempenham a função de objeto direto. Tá? Objeto direto do verbo decidir. Sem problemas? Aí a gente vai ter aqui, olha, lá na frente nós temos mais uma definiçãozinha. Olha aqui. Esse exercício 8 não precisa nem ser feito, tá? Conjunção. Aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Conjunção é a palavra invariável que serve para relacionar orações, períodos, parágrafos ou ainda para juntar dois termos semelhantes da mesma oração. A conjunção é uma das 10 classes de palavras, ou seja, você tem o substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, a conjunção faz parte de uma das 10 classes de palavras, tá? Quando a conjunção une duas orações, ela marca o início de uma delas. Ao desempenhar a função de conectiva, a conjunção contribui para a coesão. O que é coesão? A postura, né? Ou seja, um texto coeso é aquele texto que tem uma boa estrutura, que você entende facilmente, ele está bem costurado. Então, veja lá. A lebre parou e a tartaruga venceu. Então, aqui eu tenho uma oração, a lebre parou, que é a primeira, e aqui eu tenho a segunda, tá? Por quê? Porque eu tenho um verbo parou e um verbo venceu. Então, duas orações, e o que está ligando a primeira com a segunda? A conjunção e, tá?
A lebre já tinha perdido a corrida quando acordou. Então, aqui eu tenho o verbo aqui, tinha perdido, uma locução verbal, e aqui eu tenho o verbo acordou. Essa daqui é a primeira oração e essa daqui é a segunda oração. Onde que é o final de uma e o começo da outra? A conjunção aqui marca o início da segunda oração. Aí nós vamos ver que existem dois tipos de orações, as coordenativas e as subordinativas, e nós vamos ver aqui as coordenativas. Ó. Indique os verbos das frases a seguir e determine se as conjunções destacadas estão unindo orações ou termos de orações. Então, se tiver dois verbos, é porque eu vou ter duas orações e a conjunção vai ligar as duas, certo? Se eu tiver dois substantivos e no meio de cada substantivo, entre um e outro, houver uma conjunção, aí eu vou colocar o quê? Vou colocar número 2, termos de oração. Então, veja lá. Não quero pão, nem café, obrigado. O que eu tenho aqui? Está ligando termos da oração. Então, você pode colocar aqui na frente 2. Por quê? Porque eu não tenho dois verbos, eu só tenho uma oração. Essa palavrinha não está ligando pão a café. B. Romeu chorava e Flávia preparava a mamadeira. Aqui eu tenho dois verbos, chorava e preparava. Então, eu vou ter duas orações. Então, aqui na frente você vai colocar o número 1, porque esse E está unindo orações. C. Ela pretendia reclamar com o padeiro. No entanto, ficou calada. Então, você também, de novo, tem dois verbos. Pretendia reclamar e aqui ficou, né? Aqui você tem uma locução verbal e aqui você tem outro verbo. Esse, no entanto, está ligando uma oração à outra. Então, de novo, você vai colocar aqui número 1. Fique quieta, pois ele está muito zangado com você. Então, de novo, né? Fica é verbo, está é verbo também. Então, aqui você tem a primeira oração, aqui você tem a segunda oração. Esse pois aqui está servindo para unir orações. Então, é o número 1. Ficou melhor de azul ou de vermelho? Aqui você só tem um verbo. Essa palavrinha ou aqui é uma conjunção, só está servindo para ligar os termos das orações, tá? Ou seja, eu estou ligando azul ou vermelho, dando uma ideia de hipótese, né? De possibilidade, ou uma coisa ou outra. F. O brinquedo. Então, aqui é número 2, tá? Na letrinha E, 2. Na F, o brinquedo E, os livros ficaram sobre a mesa, igualzinho à letra E. Essa conjunção E está servindo para ligar brinquedos a livros. Então, aqui na frente você coloca número 2. G. Para ir ao centro, pegue o ônibus ou vá de metrô. Aqui, pessoal, você tem de novo vários verbos. Quer ver? Ó? Para, pegue e vá. Aliás, perdão, esse para não é verbo, essa é preposição. Para ir ao centro, pegue um ônibus. Essa é a primeira oração. E a segunda oração, vá de metrô. Então, para ligar a primeira oração à segunda oração, você tem a conjunção ou. Então, aqui você vai colocar número 1, porque esse ou está servindo para unir orações. Agora nós vamos ver alguns exemplos de conjunções. De acordo com o sentido que trazem para as ligações que estabelecem e com a função que exercem, as conjunções coordenativas podem ser. Então, aí, olha, você tem a classificação das conjunções, você tem aqui o exemplo das conjunções, o que elas fazem, qual é a ideia e o exemplo. Então, você tem as conjunções aditivas. Exemplos. E, nem, e não só, mas também. Para que ela serve? Ligam dois termos ou duas orações de mesma função. Qual é a ideia básica? Adição, junção, união. Exemplos. João e Maria saíram, ele pegou o violão e começou a tocar. Então, esse E aqui dá a ideia de soma, de adição. Fui na feira e comprei pão e banana. Então, esse E aí é uma adição. Então, qual o sentido dela? Adição, junção, união. Para que serve? Vai ligar dois termos. E qual que é o nome dela? Aditiva. Quais são as conjunções aditivas? E, nem, e não só, mas também. Adversativas. Quais são elas? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Para que serve?
Servem para ligar dois termos ou duas orações de mesma função, mas acrescentam uma ideia de contraste. Qual que é a ideia básica, então, quando você usa uma dessas conjunções? A ideia básica que eu quero mostrar é contraste, oposição, quebra de expectativa. Ele ia cantar, mas ficou rouco. O dia estava lindo, porém acabou chovendo. Então, mas e porém são duas conjunções adversativas, porque elas dão a ideia de contraste, de oposição, de ideia contrária. E quais são elas? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto e outras. Alternativas, o próprio nome já fala, né? Dá uma ideia de alternância, ou uma coisa ou outra. Então, quais são elas? Ou, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja. Para que serve? Ligam dois termos ou orações, indicando que quando um fato acontece, o outro não ocorre. Então, ou acontece uma coisa, ou acontece outra coisa. Qual a ideia principal que ela dá? Escolha, alternância. Você prefere chocolate ou café? Ou uma coisa ou outra. Ele faz sucesso quer cantando, quer dançando. Então, ele faz sucesso de um jeito ou de outro também. Conclusivas são muito usadas, tá, pessoal? Então, quais são elas? Logo, portanto, pois, por isso, assim, consequentemente, por conseguinte, então, etc. Para que serve? Servem para ligar duas orações, sendo a segunda a conclusão da primeira. Então, na segunda oração, eu vou ter uma conclusão da primeira. Qual é a ideia principal? Conclusão, consequência. O zagueiro chutou o atacante, logo foi pênalti. O mar se acalmou, portanto, já podemos nadar. Então, o que acontece? A segunda é uma conclusão da primeira. Já podemos nadar porque o mar se acalmou. Explicativas. Que, por quê, pois, por quanto, tanto que, assim que. Para que serve? Ligam duas orações, sendo a primeira, sendo a segunda a explicação da primeira. Qual é a ideia principal? Dar uma explicação, um esclarecimento. Presta atenção, pois a prova está difícil. Já podemos nadar, porque o mar se acalmou. Então, veja. Essa segunda aqui é uma explicação da primeira. Por que nós já podemos nadar? Porque o mar se acalmou. Por que nós temos que prestar atenção? Porque a prova está difícil. Então, é importante você saber quais são as conjunções e é importante você também saber a ideia básica. E, nem, não só, mas também adição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, contraste. Ou, quer, quer, seja, seja, escolha. Logo, portanto, pois, por isso, consequência. E, que, porque, pois, tanto que, explicação. Vamos pensar mais um pouco na fábula Tartaruga e a Lebre, que conta a história de dois animais bem diferentes, a veloz lebre e a lenta tartaruga. As duas personagens têm características opostas e a tartaruga teve que achar um meio de superar esse seu traço para vencer a corrida. A veloz lebre e a lenta tartaruga. Agora vamos ver o trecho. Quando chegou a hora da corrida, ambas largaram juntas. Contudo, logo a lebre ficou tão frente da tartaruga que pensou que poderia muito bem descansar um pouco. Deitou-se e caiu em sono profundo. Mas enquanto isso, a tartaruga continuava sua lenta caminhada e então ultrapassou a lebre e cruzou a linha de chegada. Indique quais são as conjunções coordenativas usadas nesse trecho. Pessoal, aqui nesse trecho nós temos o contudo, tá? Então, circula ou passa o marca-texto. Nós temos também o e, nós temos o mas e mais duas vezes o e, certo? Vamos aqui localizar onde é que tem. Mas enquanto isso, nós estou lendo caminhada, aqui tem mais um, tá? E aqui o outro. Em suas ocorrências nesse trecho, determine o que a conjunção e está ligando. Quando eu falo assim, deitou-se e caiu. Aqui eu tenho, olha aqui, deitou-se e caiu em sono profundo. Esse e aqui está servindo para ligar duas orações. Eu tenho deitou, eu tenho caiu, porque são duas orações, são dois verbos, e aí o e no meio.
B. Continuava sua lenta caminhada e então ultrapassou a lebre e cruzou a linha de chegada. De novo, pessoal, eu tenho aqui esse E para ligar orações também. Então, eu vejo, tenho 3 verbos. Continuava, ultrapassou e cruzou. Para ligar a primeira oração com a segunda, eu tenho um E, e para ligar a segunda com a terceira, eu tenho outro E. Então, na letra B também, ligar orações. Que ideia a conjunção e traz para esses trechos? Ou seja, quando a gente fala a ideia da conjunção, é uma dessas palavrinhas aqui. Quando eu falo assim, olha, ela continuava sua lenta caminhada e ultrapassou e cruzou a linha de chegada, esse e dá uma ideia de adição. Olha lá, a conjunção e, ela é uma conjunção aditiva, ela dá uma ideia de adição, junção, união. 2. Que conjunção está ligando os dois períodos? Olha aqui, ó. Você tem aqui um mas. Então, aqui você tem um ponto final, você tem um período, tá? Aqui começa o segundo período. A conjunção mas está ligando o primeiro ao segundo. Que ideia ela traz para o trecho? É também de adição? Não, agora não é ideia de adição, é ideia de oposição. Volta lá no quadrinho, você vai ver que o mas é uma conjunção adversativa e a ideia é o quê? Contraste, oposição. Então, que ideia esse mas aqui? Ó. Mas enquanto isso, a tartaruga continuava sua lenta caminhada. Mas, esse mas dá a ideia de contraste, oposição. Não é ideia de adição. Certo, pessoal? Então eu vou parando por aqui, depois eu deixo a lição de casa para vocês e até a próxima. Beijo.